Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continue reinando em nossos corações e que o amor de Deus permaneça em nossos corações, meus amados, para que possamos juntos bendizer o nome do Senhor. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio de estar aqui nesta manhã de domingo para bendizer o nome do nosso Deus. Somos gratos a Deus pelo privilégio de poder nos reunir agora em nossas casas também, e aqui nós, aqui ao vivo, para que possamos hoje, nesta manhã, estudarmos a respeito da palavra de Deus e que possamos tirar lições para nossas vidas, para tentar colocar em prática. Nós damos graças a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de nos reunirmos assim, dessa forma, para louvar o nome do Senhor. Eu quero informar os amados que hoje nós estaremos estudando a lição de número 18 da nossa revista, tá bom? É a lição de número 18, o estudo de hoje, que fala a respeito de uma igreja solidária. Está baseada em Atos, no capítulo 6, tá bom? Somos gratos a Deus para conosco por isso também. Então eu peço, por favor, que os amados que estão conosco abram suas Bíblias. Nós faremos a leitura do texto bíblico de Atos, capítulo de número 6. Vamos ler primeiramente do 1 até o verso 7. Atos, capítulo 6, de 1 a 7. Depois nós oraremos para pedir a orientação de Deus para nossas vidas nessa manhã. Abra, por favor, suas Bíblias. Atos, capítulo 6, eu farei a leitura do verso 1 até o verso 7. Diz assim: Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas da distribuição diária do alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Em este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também a Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos. Estes, orando, lhes impuseram as mãos, de sorte que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém as multidões crescia rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Feche seus olhos, por favor, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Pai querido, nós bendizemos, exaltamos o seu santo nome nesta manhã. Somos gratos pelo amor do Senhor, pela misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. E nesta manhã, neste estudo, Deus, nós pedimos ao Senhor a sua orientação, para que o Senhor nos conduza e pelo seu Espírito Santo nos dê sabedoria para que possamos entender a sua palavra e entender a vontade do Senhor para nossas vidas, para que possamos também assim tentar colocar em prática. Muito obrigado. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Meus amados, então esta lição de hoje fala a respeito de uma igreja solidária. Solidariedade. Ajuda. Nós estamos vivendo num tempo que temos aprendido muito a respeito disso, de solidariedade, de ajuda mútua. Temos aprendido lições preciosas a respeito disso, temos verificado a grande mobilidade das pessoas preocupadas com este tema, com esta colocação, e temos visto quanto as pessoas têm sido solidárias umas com as outras e têm ajudado as outras, na sociedade em si, meus amados. Os mais abastados têm se preocupado com isso, os menos também têm se preocupado e têm ajudado uns aos outros na medida do possível. E aí, a igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo, o povo de Deus, não é diferente nesse aspecto. E aí, a igreja do Senhor, meus amados, desde os tempos dos Atos dos Apóstolos, tem sido uma igreja que se preocupa com a ajuda aos necessitados, com a ajuda aos menos favorecidos, com a ajuda aos seus filhos, aos seus irmãos, à família da fé e aos de fora da fé também. E então, nós podemos verificar que não é diferente em nossos dias.
E graças a Deus, porque nós pertencemos a uma igreja que se preocupa também em ajudar aqueles que precisam. Nesta lição de hoje, meus irmãos, uma dificuldade surgida logo no início com a igreja dos Atos dos Apóstolos foi em relação à distribuição da ajuda diária aos mais necessitados. No texto de Atos, capítulo 6, não se levanta aqui a questão sobre a necessidade de ajudar. Não era a necessidade da ajuda que estava em pauta aqui. Isso já havia sido resolvido e era assunto como responsabilidade da igreja resolvido. O problema surgido aqui era como estava sendo feito esta distribuição. No que diz respeito à necessidade de fazer, a igreja já era de ponto facultativo que era necessário fazer e já estava fazendo. O que se toca nessa lição aqui é como se está fazendo esta lição, como está sendo feita esta distribuição. Embora, meus amados, a igreja fosse composta apenas de judeus até então, havia aqueles irmãos, membros do corpo de Cristo, de fala grega e os de língua hebraica também. E os de fala grega se sentiram discriminados. E nós podemos verificar que é compreensível até porque, crescendo a multidão, o número baixo de apóstolos, porventura, não conseguisse dar conta e exercendo assim o seu trabalho, não conseguisse atender todo mundo. Então era compreensível, era razoável que estes irmãos se sentissem discriminados, porque o número reduzido de apóstolos talvez não atendesse à multidão crescente que havia naquele momento aí. Então, portanto, meus irmãos, com o pensamento, com a ajuda e sabedoria do Espírito Santo, a solução encontrada foi escolher pessoas qualificadas para o auxílio, e isto se deu, esta escolha dessas pessoas se deu com a convocação da comunidade para uma reunião. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que aqui entra, meus irmãos, a chamada igreja colegiada, não é? Atenção para este fato, porque aqui é trazido em pauta e é chamada a responsabilidade a ajuda dos irmãos, a ajuda da igreja para resolver um problema surgido naquela questão. Então, nós temos neste primeiro ponto uma administração colegiada que se reúne à igreja para resolver uma questão existente. O crescimento numérico, meus irmãos, traz consigo alguns problemas. Nós podemos e conseguimos verificar isso. Isto é notório, não é? Crescimento numérico muitas vezes traz consigo alguns problemas. E com certeza a reivindicação, não é? Com certeza a reivindicação dos que se sentiam menos favorecidos na área da beneficência era justa, essa reivindicação. Mas a maneira como se deu, a reclamação, então, veio equivocada. Infelizmente, a reclamação veio pela murmuração. A murmuração nunca é bem-vinda nesse aspecto aqui, não é? A reivindicação dos irmãos era justa e necessária, então, para serem atendidos. Contudo, veio pela forma da murmuração. Isto não é bem-vindo, irmãos. Desta forma não é a melhor forma de se conduzir uma reclamação, não é? A murmuração nunca foi algo positivo desde o Antigo Testamento. O termo é usado aqui como sinônimo de conspiração. O salmista Davi já falava isso a respeito disso, desta conspiração, no Salmo capítulo 31, verso 13. Ele já se lamenta a respeito de uma conspiração de alguns contra ele. Então, meus amados, a murmuração nunca foi algo positivo. É sinônimo de conspiração, e isto não é educado, não é bem-vindo, não é indicado no meio do povo de Cristo, no seio da igreja do Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele repreendeu com dureza os escribas e fariseus que murmuravam contra ele, conforme Mateus capítulo 9, verso 34. E o próprio apóstolo Paulo, ele recomenda à igreja do Senhor, que estava em Filipos, a abster-se da murmuração e, consequentemente, da óbvia contenda. Com a murmuração também vem, irmãos, imediatamente a contenda. O Senhor Jesus repreendeu os fariseus que murmuravam contra ele, numa condenação contra ele, não é? E o apóstolo Paulo aqui recomenda que os irmãos em Filipos se abstenham desse tipo de reclamação, de atitude,
Ele fala isto aqui em Filipenses capítulo 2, o verso 14 e o verso 15. Então, a forma de chamar a atenção para si e de reclamar dos irmãos ali em Atos é que estava equivocada, não estava boa, e veio pela murmuração, não pelo diálogo. Não chamaram a atenção dos apóstolos, não se marcaram uma reunião para uma conversa, não, ficaram murmurando ali pelos cantos, e isto chegou à igreja. Os 12 apóstolos, meus irmãos, não tomaram para si, então, a tarefa da resolução do problema. Não se levaram pela ideia do clericalismo autoritário e centralizador que acaso houvesse na época por parte dos fariseus, por parte dos sacerdotes vigentes naquela época ali. Os irmãos, usados pelo Espírito do Senhor, com a sabedoria do Espírito Santo de Deus, os 12 apóstolos não tomaram para si a tarefa de resolver esse problema. Bem poderiam fazer isto, porque tinham autoridade, não é? Poderiam fazer isto, afinal de contas. Contudo, eles preferiram, com grande consideração, chamar os irmãos, chamar a igreja colegiada, para tentar resolver o problema. E aí, meus irmãos, em primeiro lugar, como prioridade, deveria estar a proclamação do Evangelho e a oração. Os apóstolos, então, chamaram a atenção dos irmãos porque eles não poderiam assumir este trabalho, este árduo, mas maravilhoso e importante trabalho de servir às mesas. E por causa disto, resolveram convocar os irmãos nesse sentido. Então, a preocupação primeira dos apóstolos aqui deveria estar na proclamação do Evangelho e na oração. Acertadamente, meus irmãos, entenderam que problemas surgidos no seio da igreja devem ser resolvidos pela própria igreja, conforme está escrito em Atos, capítulo 6, o verso 2. Eles entenderam isto. Problemas que se surgirem no seio da igreja, amados, devem ser resolvidos pela própria igreja. É triste muitas vezes quando nós verificamos alguns irmãos e algumas pessoas até recorrerem à justiça comum, à justiça dos homens, para resolverem problemas de irmãos uns com os outros, não é? É meio chato e constrangedor isto. O ideal é que na própria igreja, com a orientação de Deus, com oração, com amor e diálogo, pudessem as pessoas recorrer do Senhor para resolver os problemas internos, seus problemas internos e os problemas da própria igreja. Então, a solução apontada pelos apóstolos foi a escolha de 7 homens de conduta ilibada, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para tratar do cuidado das mesas, meus irmãos. Esta foi a resolução apontada, a escolha de 7 homens com a conduta ilibada e cheios do poder do Espírito Santo e sabedoria para cuidar das mesas. Nós sabemos que o cuidado aos pobres, meus irmãos, que estavam entre o povo de Deus, sempre foi uma atividade importante desde o princípio. E como nós dissemos agora há pouco, a igreja sempre se preocupou com isto. Desde o princípio e até hoje, é uma constante preocupação da igreja a ajuda aos mais necessitados, a ajuda aos mais pobres no seio do Senhor. E aí, este cuidado aos mais pobres que estavam entre o povo de Deus sempre foi uma atividade importante e é, até hoje, uma atividade importante que deve sempre ser considerada. A decisão tomada aqui, no livro de Atos, mantém o princípio já estabelecido na lei, meus irmãos, do Antigo Testamento, quando se refere ao pobre e ao estrangeiro, conforme está escrito em Levítico, capítulo 19, o verso 10, que diz assim: então, a decisão que foi tomada ali no livro de Atos, não é? Ela já segue um princípio estabelecido na lei do Antigo Testamento. Eu vou ler aqui em Levítico, capítulo 19, o verso 10, que diz assim: semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então os apóstolos, obedecendo a palavra do Senhor, já se preocuparam com isto e buscaram no princípio bíblico a resolução desta importante questão, não é? Estabelecida aqui na lei no Antigo Testamento.
Os 12 apóstolos, portanto, não deveriam abrir mão da sua função de testemunhar da ressurreição de Cristo e da responsabilidade da intercessão. Esta questão, esta importante missão, meus amados, não deve ser deixada de lado quando surgir uma outra questão para ser resolvida. A responsabilidade do testemunho da ressurreição de Cristo e também a responsabilidade da intercessão. Eu chamo a atenção de vocês que esta é a verdadeira vocação de um ministro. A saber, qual a verdadeira vocação do ministro? Velar em oração pelas almas dos crentes, conforme está escrito em Hebreus, no capítulo 13, o verso 17, e alimentá-los com a palavra de Deus, conforme Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Então, esta é a verdadeira vocação do ministro, meus amados. Velar em oração pelas almas dos crentes e alimentá-las com a palavra do Senhor. Ele se preocupa, sim, com todo o povo de Deus, em diversas questões, mas, primeiramente, não podemos abrir mão de testemunhar a respeito da ressurreição de Jesus Cristo e da responsabilidade de orarmos uns pelos outros, a responsabilidade da intercessão pelos crentes. Embora a palavra diácono não apareça no texto, meus irmãos, entendemos pelas funções atribuídas aos 7 que este foi o começo deste importante serviço. Esta palavra claramente não aparece aqui no texto, mas dada a função atribuída a estes 7 homens escolhidos, nós podemos verificar então que foi o começo com este nome. E aí se dá o começo deste importante serviço, de servir às mesas, os chamados diáconos. E os nomes escolhidos, meus irmãos, nos mostram o espírito de conciliação e o espírito de amor que reinava novamente na igreja do Senhor. Nós podemos verificar que os nomes daqueles homens, os nomes escolhidos, nos mostram o espírito de conciliação e de amor reinando novamente no seio da igreja, reinando novamente entre o povo de Deus, visto a diversidade de pessoas que foi escolhida para desenvolver aquele trabalho naquele momento ali. Então, é importante salientar isto. Os nomes escolhidos mostram o espírito de conciliação. Este espírito conciliador deve fazer parte do povo de Deus, da igreja de Cristo, buscar conciliação com amor, com entendimento, com oração, com a ajuda de Deus, conforme Atos, capítulo 6, e o verso de número 5. E nós podemos e devemos compreender também, meus irmãos, que a escolha destes diáconos não dispensa definitivamente os ministros da palavra de fazer beneficência, assim como não restringe ao diácono o cuidado das mesas apenas. Então nós temos pessoas trabalhando de diversas formas. O ministro da palavra, por então também ser ministro da palavra, não está dispensado dessa forma também de fazer a beneficência, meus irmãos, na hora oportuna, na hora aprazada, na hora da necessidade. Ele também pode tomar esta decisão e também pode servir as mesas no momento oportuno, bem como ao diácono não está restrito apenas o serviço da mesa. Ele pode testemunhar também do amor do Senhor, proclamar o Evangelho com a sua vida, com seu testemunho pessoal, e aí sim, bem como orar uns pelos outros, orar pelas pessoas. Então, a nossa compreensão deve ser que a escolha destes diáconos não dispensa, em definitivo, meus irmãos, os ministros da palavra de Deus de fazer a beneficência, bem como não restringe o papel do diácono apenas àquilo, ao serviço das mesas, mas ele também pode testemunhar com a sua vida diária, com seu testemunho pessoal, falar da ressurreição de Cristo, pregar o Evangelho, enquanto também exerce o seu ministério. E aí nós podemos verificar que foi exatamente o que se deu com Felipe e com Estevão, 2 dos escolhidos, cujo testemunho foi muito além da sua função precípua, da sua função principal, da sua função essencial de servir as mesas, conforme está escrito em Atos capítulo 6 e o Atos
capítulo de número 8. Acompanhem, por favor. Abram de novo suas Bíblias. Atos, capítulo 6. Nós faremos a leitura deste texto. Atos 6 e depois também Atos, capítulo 8, verso 5. Em Atos, capítulo 6, verso 8, diz assim, meus irmãos, prestem atenção. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Agora, Atos, capítulo 8, o verso 5 diz assim, descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. O discípulo, o diácono, aqui pregava o evangelho. O discípulo, o diácono, Estevão, também dava testemunho com poder a respeito da igreja e a respeito de Jesus Cristo. Então, eles não ficaram ligados apenas à sua função principal, não é? Não ficaram restritos apenas àquela função de servir às mesas, como diácono naquele momento, mas se preocuparam em testemunhar do amor do Senhor e sendo usados pelo poder do Espírito Santo, com ousadia, puderam testemunhar do amor do Senhor. Meus irmãos, nós podemos verificar que o crescimento da proclamação da palavra de Deus, somado ao crescimento numérico de crentes e até sacerdotes, mostrou o engrandecimento do reino de Deus naquele momento ali, entre o povo de Deus. O crescimento da proclamação da palavra de Deus, somado ao crescimento numérico da igreja, mostra o engrandecimento do reino do Senhor, mostra o poder de Deus, aí, o estabelecimento do reino de Deus na face da terra, e a partir daquele momento continuaria crescendo, e irá fazer isto, desde os nossos dias e até a volta do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, a igreja colegiada resolvia seus problemas, então, buscando a via do diálogo e da conciliação. Sabiamente, os apóstolos, os primeiros apóstolos, chamaram a atenção, chamaram a igreja para uma reunião, e ela mesma, colegiadamente, conseguiu resolver e dirimir esta questão tão importante que é o serviço das mesas. A igreja colegiada resolvia seus problemas, então, buscando a via do diálogo e da conciliação. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para este nosso segundo ponto, que fala a respeito de um testemunho comprovado. Eu já me referi agora há pouco a Estevão, a respeito do seu testemunho maravilhoso, a respeito da comprovação da sua fé, do ser usado pelo poder do Senhor, do ser usado por Cristo, do ser usado pelo Espírito de Deus, do ser usado por Deus para testemunhar. E aí, este segundo ponto fala a respeito disso. Então eu quero ler uns versos que falam a respeito dessa vida, deste homem Estevão. Acompanhe, por favor, de novo. Abra Atos capítulo 6, a partir do verso de número 8. Diz assim, acompanhe, por favor. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Aqui nós vamos verificar o testemunho deste homem, o testemunho desse grande servo de Deus, meus irmãos. O testemunho de fé e sabedoria. O verso diz, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Sinais poderosos, pelo poder de Deus. Isto prova que o servo do Senhor, o diácono, chamado diácono hoje, pode ser usado com poder pelo Espírito Santo. Não apenas no serviço das mesas, mas também para proclamar o Evangelho, fazer sinais, maravilhas, usado pelo poder de Deus. E não apenas os diáconos, meus amados, mas todo servo do Senhor, todo crente, poderá testemunhar do crescimento, do engrandecimento do reino de Deus, se colocar à disposição do Senhor e colocar a sua vida à disposição de Deus, para que Deus o use com sabedoria, com fé, com poder, para proclamar a ressurreição de Jesus Cristo. Este Estevão
ficou conhecido como o primeiro mártir, sendo um dos 7 dos escolhidos. Seu ministério não ficou restrito à sua função, como nós dissemos agora há pouco, meus irmãos. Pode ser um daqueles personagens, então, que aparecem apenas por um pouco de tempo no texto bíblico, mas cuja forte convicção, aliada a um testemunho irrepreensível e ousado, marca grandemente aqueles que tratam com essas pessoas. Hoje, ainda hoje, crentes usados pelo poder do Espírito Santo, mesmo que não tenham que aparecer muito no púlpito, mesmo que não tenham que ter uma figura proeminente dentro da igreja, mesmo aquele que é considerado mais simples no meio do povo de Deus, poderá ser usado, ser um grande servo do Senhor, meus irmãos. E aqueles que tratarem com estas pessoas terão suas vidas transformadas, vendo o testemunho desta pessoa, vendo o testemunho pessoal, particular, de vida destas pessoas. Então, qualquer um até hoje pode ser um destes personagens que aparecem apenas por um pouco de tempo na igreja, está discretamente ali entre o povo de Deus, mas a forte convicção e um testemunho irrepreensível pode marcar grandemente aqueles que lidam com este tipo de pessoa ainda hoje, como aconteceu com Estevão. E aí, a atividade incessante e ousada de Estevão suscitou oposição, evidentemente. Isto é compreensível, afinal de contas. E aí nós podemos ver que os membros de diversas sinagogas helenistas tentaram disputar com Estevão, mas foram vencidos, amados, por sua sabedoria e inspirado pelo poder do Espírito Santo. Não era Estevão apenas, não era a sabedoria particular de Estevão apenas, mas era a sabedoria dada pelo Espírito Santo do Senhor. Como eu li agora há pouco, Atos capítulo 6, do 8 até o 10, levantaram-se alguns que eram dos chamados da sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Espírito de Deus, Espírito Santo, fazia com que Estevão disputasse com sabedoria com relação àqueles homens, meus irmãos. E aí Estevão possuía, além das qualificações para o diaconato, as qualidades imprescindíveis de um verdadeiro crente. Qualidades imprescindíveis ao verdadeiro crente, ao verdadeiro servo do Senhor. Meus irmãos, cheio de fé, pleno do Espírito Santo, abundante em graça e, por isto, repleto do poder de Deus. Quão maravilhoso para nós hoje, meus irmãos, é se pudermos ter este tipo de qualificação. O servo, o crente, o filho de Deus, ser cheio de fé, ser pleno do Espírito Santo, ser abundante em graça e repleto do poder de Deus. Com estas qualificações, nós poderemos certamente testemunhar do amor do Senhor para conosco com sabedoria. Aqueles que não puderam resistir à sabedoria do Espírito presente, Estevão, meus amados, tomado de ódio, resolveram acusá-lo usando então de engano. E em sua pregação, Estevão havia mencionado a destruição de Jerusalém, o desaparecimento do judaísmo, o caráter universal da igreja de Jesus e o retorno imediato de Jesus Cristo. Estas verdades foram tidas como blasfêmia contra Moisés e contra Deus, tidas por aqueles acusadores de Estevão. Estevão foi arrastado pela multidão até o sinédrio. E aí, falsas testemunhas, meus amados, acusaram-o de falar de Jesus de Nazaré, da destruição do templo e da abolição dos preceitos, chamados preceitos de Moisés. A posição dos privilegiados pelo sistema religioso vigente dos acusadores cegava aquelas pessoas da percepção hedionda do crime que estavam por cometer, mesmo vendo o rosto de Estevão com aparência de anjo, afinal de contas. O apóstolo Paulo, mais adiante, arrependido, muito tempo depois, vai lamentar este momento, intitulando-se o menor dos apóstolos por ter perseguido a igreja do Senhor.
Em Estevão, meus irmãos, houve a identificação do discípulo com o mestre e com o seu corpo. A identificação do discípulo de Jesus Cristo com o seu Senhor e com o corpo de Cristo, afinal de contas, tendo passado, basicamente, pelas mesmas acusações porque Jesus Cristo passou. As falsas testemunhas contra o diácono reproduziram as acusações reproduzidas anteriormente contra Jesus Cristo. E aí, a perseguição contra o servo de Deus, longe de intimidá-los, meus amados, ou fazê-los parar, faz-os mais parecidos com o seu Senhor. Isto é evidente, isto prova o caráter cristão, isto prova o crescimento, a sabedoria, a ousadia do povo de Deus, e não a intimidação. Quando se persegue a igreja, meus amados, nós podemos verificar o efeito contrário. Não de intimidação, não de afastamento, não de abandono da fé, mas do crescimento da fé e, consequentemente, do crescimento numérico com a conversão de almas salvas para o reino do Senhor. Estevão, então, levava a sério o ensino de que sofrer afronta pelo nome de Cristo é privilégio, como está escrito em Mateus, no capítulo 5, o verso 11 e o verso 12. Levar a sério, meus irmãos, o ensino de que sofrer afronta pelo amor de Jesus Cristo é privilégio para os crentes desde o princípio e até hoje. É privilégio sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Ele estava resplandecente de alegria santa e celestial, numa expressão de satisfação por cumprir o que o Senhor havia determinado para ele, como discípulo, como diácono, como servo do Senhor. Ele, neste momento, antecipava o que Cristo prometeu em Mateus capítulo 13, verso 43, que diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Estevão levava a sério esta questão, levou a sério esta questão, levou até o fim a sério esta questão e pôde testemunhar verdadeiramente a respeito do amor do Senhor, a respeito do que Jesus Cristo havia ensinado. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Nós damos graças a Deus, porque o Senhor continua conosco. É o mesmo Deus. E a igreja hoje, ela continua sendo uma igreja colegiada, uma igreja que se preocupa com a solidariedade, com a ajuda mútua. Lições que nós tiramos deste texto, que não podemos nos esquecer, meus amados. E afinal de contas, nós devemos pedir ao Senhor orientação e a cada dia, para que possamos ser humildes, ter humildades e colocar nossas vidas à disposição de Jesus, à disposição de Deus, para que possamos testemunhar com alegria, com entusiasmo, com humildade, mas com firmeza a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, a respeito da palavra de Deus e oração. Amém? Para concluirmos, meus irmãos, a igreja de Atos dos Apóstolos se solidarizava com os que tinham necessidades e os ajudava cumprindo o mandamento da palavra já estabelecida desde o princípio, desde os primórdios da palavra do Senhor. E aí, o fato de Estevão, um dos escolhidos para servir às mesas, ter se tornado uma testemunha eficaz do Evangelho, nos mostra, meus amados irmãos e amigos, que mesmo exercendo outras funções ministeriais, não podemos abrir mão do anúncio da palavra do Senhor. Isto é ponto definido entre os servos de Deus. Anunciar a ressurreição de Cristo, anunciar a palavra do Senhor. As outras questões que surgirem no meio do povo de Deus, na igreja do Senhor, elas poderão e serão dirimidas e resolvidas com a ajuda da igreja, contudo, sem se esquecer deste importante negócio, o anúncio da ressurreição de Cristo, o anúncio da palavra do Senhor até que Ele volte. Portanto, pela união da igreja, pelo governo do Senhor e manifestação do Espírito Santo, se vê as maravilhas e sinais operadas por Deus, desde o princípio e até em nossos dias, porque o nosso Deus é o mesmo, não muda, não falha. E se a igreja dele, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, se colocar à disposição de Deus,
ainda em nosso tempo, nós conseguiremos fazer proclamado o reino de Deus. E no nosso meio, meus amados, o mundo verificará o poder e as maravilhas praticadas pelo Senhor a partir da igreja, a partir do servo verdadeiro de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, meus amados, a cada dia nos colocarmos à disposição do Senhor para conseguirmos ser usados pelo Espírito de Deus para testemunhar do amor de Cristo ao mundo, a despeito de nossas funções e atribuições na igreja. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Eu agradeço muito por sua atenção, por sua vida. Que Deus continue te abençoando e te orientando a cada dia. E até domingo que vem, se Deus nos permitir estar aqui. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Amém.